Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula. Hoje a gente vai tratar sobre como a gente faz comunicação serial, né, no PIC, utilizando o compilador XC8. Então, a primeira coisa eu vou trazer aqui para vocês, né, onde que a gente encontra essas informações. Bom, novamente a gente pega o datasheet, o manual do fabricante, né, ou seja, a folha de dados que discorre sobre o componente para a gente. E aqui a gente vai encontrar aqui, ó, universal, síncrono e assíncrono, receptor e transmissor, né, o ART. Então essa aqui vai ser a implementação que a gente vai ter que fazer. De cara, né, a gente já encontra aqui que ele fala aqui para colocar em operação, ele vai precisar, né, mexer nesses 3 registradores. E que esses 3 registradores estão, né, detalhados aqui no 21, 22 e 23. Bom, eu vou vir aqui então no 21 primeiro, que já é o próximo, e ele está falando do TX, do transmissor. Então, o que a gente tem que habilitar aqui no transmissor? Bom, aqui no transmissor a gente tem o enable dele, né, que está aqui. A gente vai ter que passar para 1. E nós temos também aqui embaixo, aqui falar que a gente quer trabalhar em alta velocidade. Claro, isso vai depender do baud rate que vai utilizar e tudo mais, mas eu vou trabalhar em high speed, então eu tenho que mudar esses 2 registradores. Então eu vou vir aqui para o nosso PIC, né? A gente já carregou aquelas configurações anteriores. A única coisa que eu fiz, que eu modifiquei, foi aqui no main eu passei tudo que estava on para off, para desabilitar as configurações que ele veio por padrão como on que eu não estava utilizando, tá? Para evitar algum conflito. Então o que eu vou fazer, né? Já que eu tenho que colocar aqueles 2 em on, eu vou vir aqui, né? TX, STA, que é o nome que está lá, bits, ponto. TXEN, aqui, bits, ponto, TXEN, e vou colocar ele igual a 1. Opa, habilitei o nosso TX. Depois, vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui logo de cara, para não ficar repetindo. Vou fazer o quê? Vou mudar o BRGH, né, que é o High Speed. Então aqui é habilita, e aqui é High Speed. Bom, o que mais que eu preciso fazer? Fazer o RX, né? Vamos voltar aqui na documentação de novo. Então eu fiz o TX, vamos voltar aqui em cima, ó, TX, já fiz, agora vamos fazer o RX, que é o RCSTA. Bom, novamente, ó, habilitar porta serial. Bom, eu vou trabalhar com a porta serial nos pinos RX e TX, né, como porta serial. Então aqui eu tenho que pôr 1. Então no SPEN. Então vou lá, RC, STA, 1 bits, ponto, SPEN, igual a 1, que é o que? Habilita serial. O que mais que eu vou fazer? Vamos olhar lá. Deixa eu puxar para cá de novo. Vamos olhar os outros registradores. Bom, como eu quero habilitar ele para receber as informações, né? Tá aqui, ó. Ativar recepção contínua, né? Enable, tanto para o modo assíncrono quanto para o modo síncrono, né? Então, vamos colocar, eu vou trabalhar assíncrono, então vou vir aqui, RCSTA 1 bits, ponto, CRN igual a 1. Pronto, configurei então aqui, esse aqui é para habilitar recepção. Então, só para a gente ver aqui, ó. Então, aqui era para habilitar a transmissão. Lá, transmit enable. E aqui o receive enable. Então, beleza, arrumei os 2. Por fim, agora, né, vamos voltar aqui na documentação, ele pede para a gente trabalhar com o registrador Baudicom, que está no 23. Já vou clicar aqui logo na cara de jogo para ele. 23. Bom, aqui eu não vou mexer nas configurações de alto band, né, o baud rate aqui, no caso é a velocidade de transmissão, não vou mexer. Não vou mexer com o status de transmissão, não vou mexer com a polaridade, né, não vou mexer com a polaridade do clock também do TX, nem do RX. Mas eu vou vir aqui, ó, e vou olhar agora aqui, ó, baud rate register, ou seja, qual que é o registrador que eu vou utilizar para definir minha velocidade de comunicação.
Bom, eu vou trabalhar aqui, ó, com 8 bits de baud rate. Então tá aqui, ó, SPBRG, né? E esse aqui é o único, né, compatível nesse modo, e esse aqui não é. Então eu vou utilizar só esse registrador, tá? Então no meu BR aqui, né, no Maldicom, como ele já é 0, eu não vou precisar mexer. Então eu não preciso lançar o meu BRG, tá? 16. Se você quiser forçar só para deixar, você até pode vir aqui, né? Maldicom bits ponto BRG16 igual a 0. Utiliza, como é que chama lá? SPBRG. Tá, então tá aí. Bom, então quer dizer que o meu SPBRG que vai ser minha velocidade. Então eu vim aqui, SPBRG igual. Tá, como é que faço então para eu colocar minha velocidade? Bom, eu vou estar trabalhando com 9.600. Mas a gente for olhar aqui então esse registrador, como é que ele é montado, como é que eu preencho esse valor, eu tenho uma tabelinha aqui embaixo, onde eu tenho sync, BRG16 e BRGH. Esses valores de sync, né, BRG16 e BRGH, estão nos anteriores. Então, se eu voltar aqui, ó, BRG16, o meu é 0. Então, o BRG16, a do make vai ser 0. Então, ou eu estou trabalhando com esta, ou com esta. Depois, sync. Sync está aqui, ó. Sync, eu não mexi no sync. Né? Meu sync está 0, ou seja, é assíncrono. Então, meu sync também está 0. Então, até agora eu tenho só essas duas opções aqui. E meu BRGH, vamos voltar lá e vamos olhar meu BRGH. Se eu vir no código, eu já sei que o BRGH eu coloquei 1. Então, nem vou ir lá no código, eu vou vir aqui no dado. Eu já vou vir logo olhar aqui, ó. Então, tá aqui. 8 bits assíncronos. A fórmula baud rate é igual frequência oscilação dividido por 16 mais n mais 1. Né? E eu vou pegar essa fórmula aqui e vou isolar o n. Porque o baud rate eu tenho, eu quero 9.600. Então fica 9.600 igual a frequência oscilação dividido por 16 vezes n mais 1. Eu podia multiplicar por 16 vezes n. 16 mais 1 fica 16, né? E depois isolar o n, enfim. Mas eu posso só também trabalhar a fórmula para me encontrar, né, o valor que eu quero. Então eu passo o n mais 1 multiplicando os 16, depois passo, enfim. Essa é a operação matemática que vocês fazem aí, mas eu já sei que vai dar então. Vou colocar int aqui porque eu vou forçar, né, eu não quero os números fracionários. E aí eu vou vir aqui, né, então vou colocar, ó, x tal, que é o que é o x tal? Minha frequência de oscilação. Dividido por 9.600, que é o que? A velocidade que eu quero. De novo, dividido por 16, e depois menos 1. Pronto. Acabei de falar qual que é a velocidade que eu quero operar. Bom, feito isso, eu vou voltar aqui no meu controlador. Já que eu estou usando os pinos RX e TX, eu tenho que encontrar eles aqui em cima, então. RX e TX. Passei. Para configurá-los como entrada e saída, né? Então vamos lá, ó. RX e TX. Então tá aqui, ó. Eles estão na porta C, né? Então RX e TX, um é entrada, né? O RX meu eu estou recebendo, ele vai ser entrada, vai ser input. E o meu TX aqui é o pino 6, é output. Então eu vou configurar, né, os meus pinos. Então esse aqui como input e esse aqui como output. Vou sair aqui para fora aqui então. Vou vir aqui e vou fazer um tris, né? Tris C, porque eu estou na porta C. Ponto, né? Ponto, né? Igual. É o pino 6, que é TX, e o pino 7 é RX. A gente está utilizando o pino 1 para input e o pino 0 para output. Né? Então vamos nessa mesma ideia. Então vamos fazer 0.0b 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu venho aqui no 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos só confirmar aqui se é isso mesmo, essa inversão, que agora me confundi aqui. É isso mesmo, 0 é como saída e 1 é como entrada. Então lá, pino 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu 6 é como TX, é como saída. Peraí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui. Que é o bit número 6, né? Então é RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, né? RC7 e RC8. Perfeito. Então configurei meu tris. Agora que eu já configurei o tris C, eu só venho aqui agora e vou fazer como é que eu faço me comunicar. Se eu voltar ali de novo no meu manual, vou voltar aqui. Acho que é aqui que aparece. Não. Aqui. Mais embaixo, eu vou encontrar quais são os registradores para envio e para recepção do byte. Né? Ou seja, qual que é o registrador onde eu tenho que informar a informação que eu quero enviar? E qual que é o registrador que eu tenho que informar, né? Ou, na verdade, eu tenho que ler a informação recebida. Ou seja, aonde que eu vou encontrar o que é que eu envio e o que é que eu recebo? Se eu continuar descendo aqui, né, eu vou encontrar então esses registradores. Olha, aqui está aqui mostrando aqui da velocidade, está mostrando os registradores mais anteriores, a gente estava mexendo, né? Eu vou descer mais aqui. Está falando do Auto Detect, eu não vou utilizar o Auto Detect. Usar, ó, aqui ele já começa a falar pra gente, né? Modo assíncrono, belezinha, ele fala por montagem e tal. Né? Aqui ele me fala do TX-REG, né? Depois eu vou assim, ó, o TX-REG é o registrador para transferir dados, né? Enfim. Então eu vou utilizar o TX-REG, e se eu continuar descendo aqui, se você for lendo, você vai encontrar também o RX-REG. Então lá, ó, para transmissão de bloco, eu vou utilizar, né, o TX-REG. E vamos descer mais embaixo, vamos pegar aqui para recepção de bloco, só para você ver onde ele fala do RX-REG. Então lá, ó, TX-REG. O ART, transmissão de registrador. Receiver agora. Eu vou direto para aquela tabelinha, mais fácil. RC-REG, o ART Receive Register. E se você for lendo, você vai encontrar que tem o TX-IF e o RX-IF, né, que é para informar se você já recebeu o dado ou não. Então, se eu voltar aqui, também e for observar, ele vai ter um registrador TX-IF, que quando ele termina de receber o bloco, ele põe esse aqui, ó. Então, esse TX-IF aqui é o quê? Quando ele terminar de transmitir, ele põe em 0, ou seja, eu seto ele em número 1 e começa a transmissão. Quando eu termino a transmissão, automaticamente vai estar em 0. Eu mando transmitir e fico lendo esse bit. Né? Tá até aqui, ó. Flag TX-IT é setado quando ativo, né, o TXN. Então, quando eu mando informar, né, ele põe o bit para mim, né, em nível alto. Quer dizer, eu ponho ele em nível baixo, ponho a transmissão e fico lendo. Quando ele voltar para nível baixo, quer dizer, enquanto ele continuar em nível baixo, quer dizer que está transmitindo, tá? E o RX-RIF, vou descer aqui também. Eu passei direto. É o contrário, o RX-IF é o seguinte. Enquanto quando eu receber um dado, ele fica em nível alto. Tá? Então aqui, ó, setado quando a recepção está completa. Ou seja, lá, ó, ele fica em nível alto quando está completa a transmissão. Então é esses pinos que eu vou utilizar. Tá? O que acontece? Para mim transmitir, então, eu transmito byte a byte. Então eu vou criar uma função aqui em cima aqui, para mim fazer essas transmissões. Só que, como eu vou utilizar alguns recursos especiais, eu vou fazer o include, então, aqui, da nossa biblioteca string, né? Ou seja, nela eu consigo manipular, né, por exemplo, a chamada strlen, que é perguntar qual que é o tamanho de uma variável, né? O tamanho de um texto, né? O quantos caracteres ele tem. Então eu vou vir aqui, void, o art, né? Porque é da minha aqui, na verdade é os art, né? Deixa eu só confirmar aqui no texto aqui se é o art ou se é os art, para ficar com o mesmo nome.
é usart. Inclusive, eu acho que no material de vocês ficou ao contrário. Mas usart, esse nome aqui, você pode pôr o nome que você quiser. Printf. Vou pôr aqui, então, agora const char frase. Ou poderia ser mensagem, entendeu? O nome que você quiser colocar. Vou abrir aqui. Aqui dentro vou fazer um for, aonde eu percorro do valor 0, ou seja, como eu tenho um vetor e a posição inicial do meu vetor é sempre 0, então indo de 0 até aonde que ele vai. Eu vou só colocar aqui embaixo, que é mais fácil de ver. Até onde ele vai enquanto, né, não chegar no tamanho total que eu quero, ou seja, do tamanho que eu recebi, e mais. Bom, e agora então eu começo, ó, txif, né, porque eu vou transmitir, txif recebe 0, txreg recebe o que? A frase na posição i, e agora eu aguardo a transmissão, ou seja, eu aguardo enquanto txif for 0. Ou seja, enquanto o txif for 0, eu vou ficar aqui parado no meu while. Quando eu terminar a transmissão, ou seja, o tx meu vira 1. E aí eu volto e faço a próxima iteração do for. Ou seja, eu fico repetindo isso aqui enquanto, né, não transmito byte a byte. Pronto, fiz aqui. Agora eu venho aqui embaixo e vou fazer então a utilização, né? Ó, vou mandar uma mensagem aqui, vou escrever aqui, ó, usart printf, que foi a mensagem, me chama? A função que a gente criou, e vou escrever aqui, ó, olá mundo, famoso Hello World. Vou mandar ele compilar, não vou fazer as recepções por enquanto. Bom, compilei, não deu erro. Eu tenho já aqui no CSS, no Proteus, naquele exemplo anterior, eu só adicionei então aqui o meu RX e TX nos pinos RC6 e RC7. Vou apertar play aqui. Olá, mundo. Ah, eu pus um acento no A, né? E aí ele não vai reconhecer. Aí eu tinha que mandar um caractere especial no lugar do A, né? Então eu vou voltar aqui, vou tirar só esse acentinho aqui. Vou colocar um barra N aqui, ó. Só para vocês verem, vou colocar uma outra mensagem embaixo. Digite um caractere. Cadê? Lá no exemplo, né, eu coloquei digite algo, então deixa igual. Digite algo. Vou salvar aqui. Vou compilar de novo. E vamos lá apertar play. Olá, olá mundo, digite algo. Pronto, belezinha. Então quer dizer que a transmissão já está ok. Agora eu quero tratar a recepção de dados, né? Como é que eu vou fazer? If, eu já não tenho um registrador chamado RCIF, que me fala se tem um bit ou não? Tenho, é o que a documentação me diz. E aí eu vou fazer o seguinte, opa. Como eu quero ver um caractere digitado, né? Que é o exemplo que eu estou colocando, porque eu quero saber o que estou recebendo, eu vou usar aqui então, né, a função aqui e vou colocar aqui, ó, letra ou caractere, né, caractere digitado. E no comecinho eu vou dar um barra N, barra R. Barra N para R, quem não lembra, né, bem lá do C, né, ou seja, letra C, barra N é new line, barra R return char. Então eu vou vir aqui, agora eu vou fazer txif igual a 0. Lembra? Txif é a minha transmissão. Tx. Vou criar aqui uma variável char para receber a minha mensagem. Char character. Vou vir aqui, char, recebe, rcreg. Pronto. Então agora eu vou vir aqui, txreg igual
character. Ou seja, o valor que eu recebi eu mandei de volta. Porque é só uma validação, né? O while de novo, txif igual a zero. Por que eu não tenho o for agora? Porque eu quero mandar um caractere apenas. E agora eu faço o que? RC e F igual a zero. Por quê? Eu falo que eu processei aquela informação. Ou seja, aqui eu falo é 1. Sim, então quer dizer que eu tenho um caractere. Põe em 0. Enquanto aqui não virar 1 de novo, quer dizer que não recebeu um novo dado, né? Vou mandar aqui compilar. E vamos testar. Clicar aqui em terminal. Cliquei J maiúsculo, cliquei H, clicar U, clicar K. Vou pôr minúsculo agora Q. R, T, U, I, S, ou seja, as letras que eu estou digitando aqui, elas estão sendo recebidas e me retransmitidas. Bom, com isso então eu termino a demonstração de como é que a gente faz, né, para ativar comunicação serial no XC8. O que você poderia fazer que a mais ainda é vir aqui e colocar os botões que a gente implementou nos anteriores, né, e vir aqui fazer chamadas. Ou seja, eu apertei um botão, ele imprime algo, apertei outro, ele imprime algo, e assim por diante, tá? Dito isso, muito obrigado a todos e até a próxima.